Existe uma grande área junto ao nosso litoral, cerca de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, rica em recursos naturais, que está à disposição do povo brasileiro. A aquisição desse navio de pesquisa do Vital de Oliveira foi visando principalmente conhecer essa região, fazer pesquisa, exploração sustentável para explorar toda essa área. Então foi feito um acordo de cooperação com a Marinha do Brasil, representando o Ministério da Defesa, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o MCTIC, a Vale e a Petrobras fizeram um acordo de cooperação para comprar esse navio. E esse navio ele veio para mudar o patamar de pesquisa no Brasil. A oceanografia é uma ciência cara, cresceu muito nos últimos 15 anos, mais ou menos junto com o petróleo. Está muito associado, porque para explorar petróleo, né, em áreas oceânicas você precisa entender como é que funciona o oceano, pelo menos a parte física a gente tem que saber para poder botar uma plataforma. Então isso ajudou a acelerar esse crescimento das ciências do mar no Brasil. Qual a grande diferença do navio Vital de Oliveira? É a capacidade de embarque de grupos, outras equipes de cientistas. Então, com a existência dessa plataforma, nós pudemos e estamos exercitando um aumento na sinergia entre as pesquisas oceânicas realizadas no Brasil. Então, isso nos coloca num patamar de produção científica dos próximos anos que não seriam possíveis sem a existência de uma plataforma embarcada como o navio Vital de Oliveira. O Vital de Oliveira ele tem a capacidade de receber 130 pessoas. Nossa tripulação são 90 militares, podendo receber até 40 pesquisadores, 40 cientistas. Os outros navios têm cerca de 9 a 10 sensores. Esse aqui tem 28 sensores de coleta de dados. Nós temos sensores da atmosfera que conseguimos perfilar, ou seja, obter dados da superfície até 25 km de altitude. Temos sensores que conseguem medir toda a camada de água até 6.000 metros de profundidade e sensores que medem solo e subsolo marinho. E nós temos 3 laboratórios. Então é um navio que trabalha 24 horas por dia. É um navio multidisciplinar. Praticamente a oceanografia ela é dividida em 4 grandes campos: a geologia, a biologia, a química e a física. Mas nós podemos embarcar também o pessoal de meteorologia e outras atividades também. Então, como esse navio tem essa grande capacidade de sensores, nós conseguimos reunir todos os cientistas e convergir para uma pesquisa naquela determinada região. Não existiria essa oceanografia observacional no Brasil, essa oceanografia de ir ao campo, de ir ao mar, observar, não existiria sem a parceria com a Marinha do Brasil, que basicamente é quase o local exclusivo de fornecimento dos meios náuticos para os pesquisadores da oceanografia realizarem as suas pesquisas. E com o surgimento do Vital de Oliveira, isso tem melhorado muito, porque a infraestrutura aqui realmente é extremamente inovadora e foi um grande avanço para a comunidade oceanográfica brasileira ter um navio tão bem equipado como a gente tem agora com o Vital de Oliveira. Agora nós estamos no laboratório seco. Então aqui é onde ficam a maioria dos equipamentos que coletam dado em tempo real no navio. O navio ele tem cerca de 28 equipamentos científicos, né? A grande parte desses equipamentos são operados daqui do laboratório seco, que é justamente o centro nervoso das operações, é onde fica o pessoal de serviço 24 horas, 7 dias na semana. Enquanto a gente estiver no mar, tem alguém no laboratório seco fazendo a coleta desses dados e analisando para a gente, para ver se realmente está tudo sendo muito bem coletado da melhor forma possível. Uma embarcação desse porte, a gente consegue ter vários grupos de pesquisa trabalhando simultaneamente, gerando dados para a mesma região. Então, isso nos permite analisar o sistema com ângulos diferenciados. Eu consigo
somar essa informação e enxergar os processos de uma maneira muito mais dinâmica e menos descritiva. E a gente consegue entender melhor o que está acontecendo no ambiente. A estrutura da Rossetti, ela faz a coleta da água, ela tem o CTD acoplado, né? Então, aquele perfil que a gente observa, ele está acoplado a esse sistema de garrafas. O CTD, ele na verdade é uma sigla. Ele mede a condutividade, a temperatura em função da profundidade. Logicamente, a gente pode acoplar outros sensores, né? Então, nós temos o sensor de oxigênio dissolvido, turbidez, temos também fluorescência, que mede a parte de produtividade primária, a plâncton na coluna d'água. O Vital de Oliveira, ele tem essa possibilidade de parar na posição, ter o posicionamento dinâmico. Então, ele analisa a corrente, vento da região, calcula isso de forma a neutralizar, ou seja, o navio tem que ficar parado na posição, facilitando muito o lançamento e o recolhimento dos sensores com segurança para a tripulação e também a segurança dos equipamentos. Um navio com posicionamento dinâmico permite que a gente pare o navio numa estação de Rossetti CTD e vá muito próximo ao fundo. Pois com um navio que não tem posicionamento dinâmico não permitiria, porque a gente teria o arrasto do navio, o arrasto da Rossetti, e a gente pode colidir esse equipamento com um monte submarino, com alguma estrutura que a gente tenha no fundo, e a gente acaba perdendo o equipamento que a gente tem. Então, esse sistema de posicionamento dinâmico facilita muito a vida. O perfilador, né, o CTD, ele desce e vai medindo metro a metro a salinidade, a temperatura, o oxigênio dissolvido, a fluorescência, que seria equivalente da clorofila, né, do fitoplâncton, ou todos os outros parâmetros que a gente possa acoplar, né, nesses sensores que descem na coluna d'água. Eu acho que aí você vê a trabalheira toda de descer a roseta, depois a trabalheira de coletar água, de preparar o material, de congelar, todos os cuidados que tem que ter. Então, isso tudo é muito diferente de você só receber um dado pronto que você precisa interpretar. Nós tivemos a oportunidade de ter 10 projetos de pesquisa embarcados, que vão desde medir terras raras lá no fundo do oceano, até vida marinha, deposição de poluentes, aerossóis no oceano, fazendo a primeiro transect de 15 graus norte até 19 graus sul, de grau em grau, das propriedades de temperatura, salinidade e correntes do oceano tropical. Aquele perfil que a gente observa, ele está acoplado a esse sistema de garrafas. Como são vários projetos envolvidos e nós temos uma quantidade limitada de água nas garrafas, são só 12 litros cada garrafa de Ninskin que nós temos a bordo, nós fechamos mais de uma garrafa em uma profundidade para a gente ter sempre essa garantia da coleta, né? Caso alguma garrafa não feche por algum problema ali mecânico ou de profundidade. Então, a gente tem que coordenar certinho quem que vai pegar quantos litros de água, o que vai fazer com esse litro, qual é a ordem, porque cada parâmetro que a gente mede tem uma ordem para ser coletada. A gente atravessa camadas do oceano de águas que não são, as águas não são paradas, né? As águas se movimentam, então a gente vê águas que vêm da Antártica, o que a gente chama de profundidades intermediárias, tem águas que vêm lá do Atlântico Norte, lá perto da Islândia, da Groenlândia, lá para cima no Atlântico Norte, que vem, e a gente tem água que vem pelo fundo, que vem lá da Antártica, e essa água se espalha no oceano inteiro, no Atlântico, no Pacífico, no Índico, a gente tem essa água que vem pelo fundo. Então, é muito interessante ver e entender, para a parte de clima, quem está mais interessado, você entender como é que essa água chega aqui. Então, a gente é como se estivesse contando uma história de como ela se formou, que condições ela tinha e como que ela chegou aqui. E quão rápido ela chegou aqui, no caso, quando a gente pode traçar, quando a gente tem condições de datar a idade da massa d'água. Como o navio ele tem essa integração de equipamentos, quando a gente vai fazer uma operação com o CTD, que é um equipamento da oceanografia, a gente aproveita equipamentos da hidrografia para gerar uma maior segurança na operação do CTD. Com isso, a gente conseguiu pegar com o equipamento até 10 metros do leito marinho. Isso é um avanço incrível para a Marinha e para a comunidade científica também. A gente está indo até 10 metros acima do fundo em regiões do Oceano Atlântico Tropical, onde não havia dados até 10 metros acima do fundo.
A maioria se limitava até mais ou menos 1.500 metros de coluna d'água. E a gente passou em lugares onde tem 5.500 metros de coluna d'água. Então, a gente acha que vai fazer uma grande diferença. Nós estamos indo até 5.000 metros com essas medidas, que são únicas, e nos permitirão documentar a taxa, a quanto a temperatura e as correntes estão mudando, se estão mudando, poder colocar na balança o termômetro e inferir qual é a magnitude dessas mudanças. Esse navio produz informação importantíssima para o país. Todos os países têm interesse em expandir a sua área de atuação. Então a ONU, principalmente, ela cobra isso, o conhecimento da região. Pesquisas, dados, informações para que tenha uma continuidade da plataforma continental. Então, esse navio auxilia diretamente nessa função, no mapeamento de todas as informações, visando aumentar essa área do país. O Vital de Oliveira, ele faz cerca de 150 dias de mar no ano, um navio muito operativo e com esses 28 sensores ativados, a capacidade dele é incrível. Tá excelente aí a taxa de giro, tá excelente. Assim que o navio sai de cada porto, ele começa a trabalhar. Todos os sensores são ativados, todos os militares empregados na pesquisa são apoiados ali. Os laboratórios não param, são sempre guarnecidos. Então, qualquer pessoa que passar nos laboratórios sempre vão ver gente trabalhando em função da pesquisa. Esse navio, ele tem um emprego muito amplo dentro da Marinha. Então, por exemplo, na área da segurança da navegação, ele possui acobatímetros multifeixe que conseguem fazer uma cobertura de 100% do fundo. Ou seja, qualquer tipo de objeto que tenha no fundo, que venha causar um possível perigo à navegação, esse navio consegue identificar e a gente passa esse dado para a Marinha, para o Centro de Hidrografia da Marinha, e posteriormente é publicado numa carta náutica que atende a todos os navegantes. Temos também um sub-bottom profiler, ele é um sonar que possui um sinal sonoro de baixa frequência que penetra no solo marinho e volta com a identidade, um tipo de fundo, né, com a característica do fundo. Então, isso é muito útil no estudo da geologia, saber qual é o tipo de sedimento que tem no fundo, de repente, para um futuro projeto de instalação de um cabo, né, cabo submarino. Então, é muito útil essa informação. Laboratório, lançamento, previsão para lançar probe. A gente vai fazer o lançamento agora do XBD. Ele vai medindo os dados de temperatura. E pelo fio ele vai enviando os dados e os dados chegam na Decade Unit e aparecem aqui no software e através desses dados a gente consegue obter o perfil de velocidade do som ao longo da coluna d'água. Laboratório lançamento, probe na água. E na superfície a gente está aproximadamente com 28 graus Celsius e aqui no limite onde ele alcançou, que foi 1830, a gente está com 3,5 graus de temperatura. A gente pega esses dados e insere no nosso multifeixe, porque o multifeixe precisa desse dado para a gente corrigir os desvios que os feixes sonoros têm ao longo da coluna d'água. Esse perfil que a gente obtém com o ecobatimento multifeixe, basicamente a gente consegue obter um desenho no fundo do mar, né, para a gente poder gerar as cartas náuticas, né, que são utilizadas por todos os navegantes, né, para a segurança da navegação. A ideia é utilizar o navio na sua plenitude. E todas as paradas do navio, nós giramos os pesquisadores, para dar oportunidade para mais pesquisadores. Então, qualquer solicitação de emprego de sensores, lançamento de equipamentos, por qualquer universidade,
ela é sempre muito bem analisada pelo navio e quase 100% das chances nós conseguimos fazer esse lançamento. O nosso laboratório tem dedicado já há alguns anos bastante atenção a essa região, uma sequência de montes que se estende desde Vitória até a ilha de Trindade. Nós estamos falando de águas que são pobres em organismos da base da cadeia alimentar marinha, exceto junto aos montes. Então, existem processos físicos que ocorrem junto aos montes que dão margem a que você tenha um ecossistema marinho vívido, ativo, próximo a esses montes. Então, a intenção era observar um tipo de processo físico que ocorre, que são as gerações das chamadas ondas internas no oceano. A ideia é justamente entender melhor essas ondas e qual a relação delas para essa base da cadeia alimentar marinha aqui na região da cadeia Vitória-Trindade. Esse fundeio da COP, ele é um fundeio numa região que tem um grande gradiente de profundidade, ou seja, a variação de profundidade ela acontece de uma maneira muito rápida. Então nós temos que parar primeiro, fazer um mapeamento da região, conhecer a região e lançar o equipamento naquela posição ideal, para depois fazer o recolhimento numa outra passagem do navio. A gente tem sensores ali que estão medindo temperatura, salinidade, correntes, ou seja, basicamente velocidade de partículas na água, e alguns outros sensores auxiliares que são de fluorescência, que a gente consegue transformar isso numa informação de clorofila A, que é a pigmentação da base da cadeia alimentar marinha, do fitoplâncton, e oxigênio dissolvido, que está intimamente ligado aí à produção e ao consumo pelos seres vivos na água. E adicionalmente a isso, a gente, em parceria com os colegas da UERJ, nós também colocamos um sensor, um hidrofone, que capta o som de animais marinhos, especialmente de cetáceos e delfinídeos, nessa região aqui, que é uma região de migração desses animais aqui no Atlântico Sul. O fundeio, como ele funciona autonomamente, todos os equipamentos armazenam as informações dentro deles com a bateria que nós provemos para cada um deles. Eles têm uma autonomia de aproximadamente 1 ano. A expectativa é que a partir do 6º mês a gente comece a estabelecer um acordo aí para retornar ao local para a recuperação da linha de fundeio. Essa sonda faz o perfil atmosférico. Ela coleta dados de temperatura, umidade, pressão e direção do vento e velocidade. Os sensores, ela é comunicada através do sinal de rádio. Então a gente lança ela, no momento que ela começa a subir, ela transmite o sinal para uma antena que é recebida através desse equipamento que se chama de digicora e os dados são armazenados no computador. Então a gente tem uma transmissão sequencial de dados até que o balão se rompa, ela começa a cair e a transmissão de dados é interrompida. Então aqui basicamente a gente tem a antena da sonda e os sensores. Termina com a ativação final da sonda, onde a gente insere os dados de superfície, que são de temperatura, umidade, pressão atmosférica, temperatura da superfície do mar e intensidade de direção do vento. A partir desse padrão de referência, ela consegue fazer as aferições até a altitude de 25 mil metros, por exemplo. A gente chegou a 26 já e o menor foi 23 mil. Então a gente está nessa faixa de 24, 25 mil metros. A gente pega esse perfil atmosférico, acoplado com os dados da estação micrometeorológica que está na proa do navio, com os dados de oceano, e ele consegue fazer todo o perfil entre a atmosfera e o oceano e fazer inúmeras análises com esses dados. Terras raras é um grupo de elementos que também é conhecido como lantanídeos. Eles incluem 14 elementos que vai
desde o lantânio até o lutécio, mais o escândio e o ítrio. Especificamente com terras raras, esse é um projeto ultra pioneiro. Como nós estamos trabalhando com elementos com concentrações extremamente baixas, então o processo de preparação das garrafas que são utilizadas para coleta começaram muitos meses atrás. Então, no mínimo, 1 mês de preparo para limpar, para preparar cada garrafa. Quando a gente avalia o conjunto dos elementos terras raras, como eles têm um comportamento coeso, a relação entre um elemento e o outro, ou o fracionamento de um elemento para o outro, nos é indicativo de uma série de processos. Então, por exemplo, eu posso rastrear processos de oxidação e redução, processos de deposição de partículas, né, remoção de material particulado da coluna d'água para o fundo de sedimentos. Eu posso rastrear a circulação de massas d'água. Então, com esse conjunto de elementos, eu consigo avaliar ou utilizar esses elementos como o que a gente chama de proxies ou traçadores de uma série de outros processos, não apenas para oceanografia química, mas para oceanografia física. Então, eles funcionam para a gente como uma ferramenta importante, além dos elementos em si. Sou oceanógrafa de formação, mas desde minha graduação eu praticamente trabalhei sempre com sistemas costeiros. Assim como a grande parte dos oceanógrafos brasileiros, nós não tínhamos embarcações com capacidade de nos levar ao mar com infraestrutura mínima, né? Então, o Vital de Oliveira nos proporcionou voltar ao mar. Porque nem todas as instituições de pesquisa têm o seu próprio navio, são poucas. Então, é muito importante essa parceria com a Marinha. A vantagem desse navio, ele é todo moderno. Então, a gente tem sempre o último modelo dos equipamentos que a gente precisa. Então, as instalações de laboratório são boas também. Então, a gente tem espaço para o que pode ser feito a bordo. A gente tem espaço para trabalhar a bordo e já sair daqui com o dado quase pronto. Então, a gente precisa da... Eu acho fundamental essa parceria e funciona bem. Essa experiência que nós estamos tendo este ano aqui, em termos de 10 equipes de pesquisa, 10 projetos de pesquisa embarcados, ele nos permitirá contar essa história para os demais pesquisadores do Brasil e do mundo, do que significa nós trabalharmos em conjunto. Então, a nossa capacidade de entender e pesquisar e sonhar e fazer projetos de pesquisa que dependam de uma plataforma como essa lá no meio do oceano, aqui no meio do Oceano Atlântico, é uma coisa extraordinária. Olharmos as possibilidades de pesquisa de fontes de alimento, estabilidade do clima, entre outras, é algo que hoje está em nossas mãos e nós precisamos contar, porque não há algo igual à própria experiência. Então eu olho para o futuro e vejo a possibilidade de termos esse auditório repleto de crianças aqui fazendo uma pequena excursão, vendo como se mede. E se um dia quero ser astronauta, um dia quero ser um estudioso dos oceanos.